Graça em Cristo. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse e hoje a carta à igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Até aqui. A cidade de Sardes era uma cidade que havia sido uma cidade notável. Notável no sentido de ser bem conhecida. Sardes estava localizada na Ásia Menor, mais para dentro, semelhante à cidade de Tiatira, como nós vimos na semana passada. Esta cidade ela havia se tornado o centro do governo dos persas. Por isso ela se desenvolveu, cresceu muito. Mas a glória de Sardes ficou no passado, porque também passou o Império Persa. Agora, nos tempos do Novo Testamento, ela estava reduzida a uma relativa obscuridade. Não tinha muito o que oferecer. Mas mesmo assim, essa cidade ainda se mantinha dentro de uma vida de luxuosidade, uma vida ligada especialmente de produtos como a lã e a tinturaria. Lá se praticava também um culto à deusa chamada Cibele e também ao imperador romano. Sardes era uma cidade que tinha muitas coisas não boas. Era uma cidade que vivia, como eu falei, não só na luxuosidade, mas numa vida mais leviana. O principal problema da igreja de Sardes, nos diz a palavra de Deus, que era uma igreja apática. Já pensaram sobre isso? A apatia? O Senhor diz àquela igreja que conhecia a aparência daquela igreja, que parecia que estava viva diante dos homens, mas morta diante de Deus. Ou seja, era uma igreja de aparência. Muitas vezes as pessoas vivem assim, uma vida de aparência. Uma vida que para alguns parece que é maravilhosa, para alguns parece que está tudo bem, para alguns parece que a vida dessa pessoa não tem problemas, não passa por dificuldades. Muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que parece que são excelentes crentes, mas na vida diária não são bem aquilo que parece. E especialmente ligado às coisas que influenciam a sua vida. Aquela igreja, o grande problema que a gente visualiza dela ter se tornado uma igreja de aparência é porque ela se permitiu ser seduzida também pela luxuosidade daquela cidade. Se permitiu viver de uma maneira mais livre, não preocupante. Por isso o Senhor chega a dizer que ela não estava mais continuando a fazer as obras que vinha fazendo. Ela perdeu a sua força, a sua vitalidade espiritual. E, infelizmente, tem muitas pessoas assim, que um dia já foram firmes, que um dia já serviram a Deus, que eram cheios de dedicação, de amor às coisas de Deus, mas alguns eventos sucederam na vida e essa pessoa foi se esfriando. Só que para não permitir ser vista e fria, ela às vezes demonstra uma vida de aparência. Parece que está tudo bem, parece que é uma pessoa muito íntima de Deus e na realidade não é. Ainda que os seres humanos te vejam
como esta aparência que às vezes você ou qualquer outra pessoa tenta demonstrar, Deus vê no mais profundo do nosso coração. Isso para alguns talvez é ruim, mas na realidade isso é bom. Deus nos vê como nós somos. Sabe por quê? Porque quando Deus vê como nós somos ou como nós estamos agindo, como está a nossa vida, se nós estamos vivendo de aparência, Deus nos alerta. E é exatamente isso que o Senhor faz àquela igreja. Ele coloca um alerta, ele fala da realidade, ele coloca aquela igreja, vamos dizer assim, no espelho dele. Ele mostra para aquela igreja como estava sendo aquela igreja. No versículo 3, o Senhor diz assim para aquela igreja: lembra-te. Sabe, Deus pede muito que a gente se lembre. O passado tem coisas ruins, mas o passado também tem coisas boas. E é das coisas boas que nós devemos lembrar. Porque as coisas boas devem servir como motivadores na nossa vida. E é por isso que Deus disse àquela igreja: lembra-te. Lembra-te das suas primeiras obras, lembra do seu amor, lembra da sua dedicação. Talvez você já foi muito dedicado a Deus e às vezes está esquecendo disso. Lembre deste período, lembre deste momento. E aí o Senhor diz uma outra coisa, usa a palavra guardar. Guardar o quê? Guardar estas coisas no coração. Mas também deve guardar a palavra de Deus que um dia ouviu. Não é extirpar essa palavra, pôr para fora da sua vida, mas é guardá-la dentro do seu coração. Porque é esta palavra que tem o poder de te restaurar. O Senhor Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que tem os 7 espíritos. Sabe o que isso significa? Que o Senhor Jesus tem toda a plenitude espiritual. E ao se apresentar assim para aquela igreja, ele está querendo dizer: eu posso te restaurar novamente. Eu posso te dar motivação. Eu posso te fortalecer. Eu posso te tornar novamente uma pessoa dedicada a mim. Ele tem a plenitude do Espírito para nos dar. E por último ele diz para que a igreja se arrependesse. Esta deve ser uma realidade. A gente deve comparar a nossa vida do passado, sim. Mas devemos olhar agora para o presente. Como é que está a nossa vida? Olhando para o passado, poxa, foi bom quando eu servia. Muitas vezes a gente encontra pessoas que só falam do passado. Ah, no meu tempo era assim. Ah, no meu tempo era daquele jeito. Mas e o tempo de hoje? Como é que está sendo? O tempo de ontem, as coisas boas de ontem, devem ser, na realidade, até suplantadas. Ou seja, nós devemos ser melhores hoje do que ontem. Mas, infelizmente, na vida de algumas pessoas espiritualmente, isso às vezes não está ocorrendo. Por isso que o Senhor diz: arrependa-te. Arrependimento é fundamental para a restauração. Sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento não há um renovar da vida. Tudo passa pelo arrependimento. Sabe por quê? Porque o arrependimento vai fluir até a cruz do Calvário e vai trazer a bênção do sangue que nos purifica, que tira a nossa vida de aparência, que tira aquilo que não é bom e coloca exatamente a paz do Senhor através do perdão dele. E assim Deus nos restaura. E é isso que eu gostaria de deixar hoje para você. Eu não sei o estado da sua vida espiritual, não sei se você tem vivido de aparências ou não, mas uma coisa é certa: você está melhor do que antes? Talvez você não está vivendo de aparência, mas também não está vivendo uma vida boa diante de Deus. Viva uma vida melhor. Passe por isso, lembre, guarde, mas se arrependa. Mude de vida, porque Deus, que tem os 7 espíritos e tem a sua vida também nas mãos dele, quer te abençoar. E se você quer ser abençoado por Deus,
quer ter plenitude espiritual, se incline diante dele e peça isso a ele. E ele vai te dar. Tá bom, querido? Faça isso. Vamos fazer uma oração. Pai, glorifica o seu santo nome. Renova aqueles que precisam ser renovados, aqueles que perderam a pujança da vida espiritual. Glorifica o teu nome e dá a eles uma nova vida de servir a ti e de viver na plenitude do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um grande abraço.